Do jeito que você quiser. Aguilar, fala um pouco como que você começou a gostar, a perceber, a acompanhar o trabalho do Walter Hugo Cury. No início da minha cinefilia, estava rolando uma mostra de cinema no auditório do MASP, falei errado aí, desculpa, no auditório do MASP, e era tipo o novo e o anterior e o mais recente de determinados cineastas. Então, por exemplo, do Carlão tinha Lilian M e estava estreando Império dos Desejos. Do Cury passou Noite Vazia e estava estreando As Filhas do Fogo. Então eu assisti dos dois, né, esses filmes, né, e gostei desses dois cineastas, do Carlão e do Cury. E o Cury me marcou muito, foi meu primeiro contato com a filmografia dele. Eu falei, puta, vi um filme em preto e branco de 1965 que eu achei fenomenal. E aí estava vendo o filme mais recente dele, que era uma outra pegada, sobrenatural, terror, que eu também achei incrível. Eu falei, vou ir atrás dos filmes desse cara, vou descobrir outros filmes que ele fez. Naquela época estava começando a aparecer o VHS. Na TV era mais difícil, mas eu consegui ver alguma coisa na TV. O Último Êxtase eu lembro que eu vi na televisão. Mais algum outro, aquele que passa ali na fronteira do Brasil com o Paraguai, esqueci o nome do filme. Com a Paula Moura. Não, esse é As Filhas do Fogo, com a Paula Moura, Tá. As Filhas do Fogo. É um antigão, de 1960 e pouco, tem coisa de cachoeira, ele fala da guerra contra o Paraguai, a guerra de Brasil-Paraguai. Tem a Odete Lara, e acho que de famosa, e o Luigi Pig, ele faz um papel de um cara durão, tipo, sei lá, um sargento, um capitão da Guerra do Paraguai. Então tem esse clima desses caras que sitiam uma casa de gaúchos ali, né? Não fica claro assim, não é que eles são paraguaios, eles estão indo para a guerra, então como se fossem soldados que estão meio vagando por ali, e aí vão tirar proveito das mulheres daquela casa. Então tem um conflito com o pai, o Cury explora muito bem a natureza. Bom, enfim, eu fui descobrindo a cinematografia dele aos poucos, alguma coisa passava no cinema em cineclube, eu fui correndo atrás, VHS, e aos pouquinhos fui vendo. E aí também começou a ter lançamento dos filmes daquela época, no caso Convite ao Prazer, estreou mais ou menos nessa época que eu estava descobrindo o cinema, Prisioneiro do Sexo, aí tudo que estreava dele eu ia ver, Eros, o Deus do Amor, e os antigos eu ia descobrindo dessa forma, VHS, televisão, cineclube. Alguma mostra? Como essa, por exemplo, do MASP. Essa do MASP foi... Quando foi isso? Foi em 78, se não me falha a memória. Então foi antes de você fazer os trabalhos na Boca, você já gostava do Cury, você já tinha Sim, ele era... Eu lembro que quando eu falava isso para o pessoal mais intelectual da Boca, eles ficavam um pouco decepcionados comigo, porque eles esperavam ouvir que eu falasse de Glauber Rocha, e realmente Glauber nunca me apaixonou. Eu respeito, compreendo perfeitamente a importância dele dentro da história do cinema brasileiro, reconheço os méritos de um cinema de vanguarda, mas não é um cinema que me pegava, né? Deus e o Diabo eu acho um filme legal, Terra em Transe eu acho, não curto nem um pouco, acho muito teatral, exagerado. O Cury tem essa coisa, digamos, mais minimalista. Eu curto muito isso, essa coisa do menos é que é mais. Eu não gosto o mais... Minimalista em que sentido você diz? Ele não trabalha a atuação, por exemplo, nessa coisa caricata, careteira, que as pessoas falando, né, fazendo caras e bocas, como rola com o Maurício do Vale, que é um bom ator, mas que nos filmes do Glauber exagera, carrega nas tintas, e outros que estão no elenco do Paulo Autran, em Terra em Transe, é exagero só, né? E por aí vai. São bons atores que você vê que é a mão do diretor. Porque José Del Goy também. José Del Goy, né? Então acho que não curto, no embarco, e o Cury me agradava muito mais, né? Mas o Cury também era muito mais assim, já que a gente estava falando, muito Vera Cruz, né? Muito clássico, mas às vezes ele tinha esses pontos fora, né? Não sei. Sim, eu acho que você colocou bem aí, uma boa definição. Linha geral, o Cury era um cineasta clássico, mas ele sabia sair do combinado quando interessava para ele. O Desejo é um filme que quebra a linha narrativa. Aquele outro de terror que eu também gosto muito, O Anjo da Noite, é um filme que tem muita câmera subjetiva, câmera na mão, uma narrativa mais diferenciada. Lembra até, por exemplo, foi feito antes, mas lembra até Halloween, do Carpenter,
na maneira de explorar a câmera, do ponto de vista do serial killer lá. Acho que é um grande tratado sobre luta de classes, pouca gente fala sobre isso, e eu fico espantado de ver que as pessoas não enxergam lá a evidência que ele está colocando na tela, que, ou seja, o guarda noturno que enlouquece naquela profissão, sempre oprimido, contra a família que tem muita grana, né? E para quem ele trabalha há trocentos anos, ganhando lá uma merreca. Então, aí não vou dar spoiler, né? Porque vai que alguém aí tem interesse em ver o filme, mas é um filme que desenvolve como esse personagem enlouquece pela forma de opressão que ele sofre por fazer parte de uma classe com menor condições, né? Inferior do ponto de vista social, né? Menor condições financeiras. E na pegada de terror, então o Curi ia para o cinema de gênero, como por exemplo Estranho Encontro, que é lá mais antigo, bem classicão, bem Veracruz, né? Mas você vê em Estranho Encontro, de repente tem um ponto de vista da prótese, lembra muito Buñuel, que é um plano que eu na época fiquei bastante assustado, porque a câmera se coloca, você descobre que o personagem masculino usava uma prótese, até então você via ele mancando, mas não sabia direito o que aquilo poderia significar. Isso no Desejo? O Estranho Encontro. O Estranho Encontro tem esse plano que o ponto de vista é por detrás da prótese, né? A perna está colocada num lugar estratégico para a câmera se posicionar e filmar a relação do casal. Então acho bem original, meio surreal, e lembra essa fixação que o Buñuel tinha de estar sempre mostrando próteses nos seus filmes, né? É como se o Curi de alguma forma dialogasse com o trabalho surreal do Buñuel. O próprio Filhas do Fogo é um filme meio de terror, né? Sim, bastante. Acho que dá para situar esses 3 filmes do Curi, Estranho Encontro, As Filhas do Fogo e O Anjo da Noite, como filmes de gênero e de terror, né? A maioria deles a gente colocaria ali no drama, né? A Ilha também é drama? Seria? A Ilha tem um pouco de suspense também. A Ilha cabe, não de forma tão onipresente como os que foram citados, mas ela tem um clima de suspense, mas o eixo principal acaba sendo o drama. E o Garganta do Diabo, não? É esse que eu estava querendo lembrar, tá. Que eu citei ali. Esse é um filme meio de gênero, né? Se eu não estou enganado. Sim. Tipo um Arara Vermelha, sei lá, uma coisa meio... uma pegada aventura, de ação, né? Aventura, né? O drama acaba sustentando assim os conflitos, né, de roteiro, mas em essência é um filme de aventura, né? Tem cenas muito boas, explora muito bem a natureza, as quedas das cataratas, cachoeiras. Tem um personagem que uma hora fica na beira de uma cachoeira, um penhasco, com uma impressão de que vai cair, né? Não vou ficar dando spoiler também, mas é um filme tenso. Eu não vi isso. Eu não conheço profundamente o Obra do Curi como você conhece, mas lógico, ele tem também no próprio filme lá com a Denise Dumont, que não aparece o rosto, né? Que o cara narra, né? É o Eros. Também tem um trabalho de câmera bem interessante, original, né? Porque é uma coisa que na época, pelo menos daquele cinema mais erótico, ninguém fez uma coisa assim. Sim, muito bem lembrado. Esse é um filme originalíssimo, né? Todo filmado sob o ponto de vista da câmera subjetiva do personagem central. Você nunca o vê. Sim, sim. Eventualmente você vê assim uma espécie de sombra, alguma coisa assim, né? Vê a roupa até, às vezes. Mas nunca a figura do personagem. E é sempre a câmera vendo as personagens femininas, é um leque de personagens femininas. Eu vi uma entrevista que, inclusive, você que colocou aí no Facebook, onde o Curi deixa claro esse interesse dele pelo personagem feminino, mas ao mesmo tempo ele enfatiza para que fique evidente que assim, que não é que ele quer dar a visão das mulheres, é a visão dele sobre as mulheres, quer dizer, não tem a pretensão de mostrar como uma mulher é, mas a visão de um homem sobre as mulheres, né? E te surpreendeu muito naquela entrevista que ele fala que a influência dele não é tão grande do Bergman, né? Ele fala... Muito, muito. Eu fiquei realmente impressionado. A gente se depara com esses comentários, né? Críticos falando isso, que a maior influência do Curi seria o Antonioni, né? Eu confesso que, assim, o que eu enxergo, né, como fã da obra dele, é mais a presença do Bergman. Eu não enxergo tanto a presença do Antonioni, não. Mas... claro, né? A gente tem que respeitar o autor, se ele diz isso, é porque... porque ele falou que ele admirou uma fase do Bergman quando ele foi crítico, uma fase bem pequena, que depois, quando o Bergman apareceu, depois ele não acompanhou tanto, o que causa um pouco, sei lá, surpresa.
Surpresa. Para mim, num certo momento da minha vida, eu comecei a redescobrir alguns filmes do Louis Malle, e hoje eu tenho, mas isso, né, teria que ser perguntado ao próprio Curi, eu tenho para mim que Louis Malle também deve ter influenciado muito ele, porque quando você assiste, por exemplo, Ascensor, cadê? Como é que é? Tá me fugindo o nome. Candelabro, não? O Ascensor para o Cadafalso, uma coisa certo. assim, com a Jean Moreau, né? Os Amantes. Quando você vê esses filmes, você percebe que tem muito traveling que acompanha os personagens em caminhadas, em silêncio, e muito jazz. O Louis Malle usa muito jazz. Você tá brincando. E aí você fica pensando, né? Fala, pô, o Curi deve ter visto 30 anos esta noite. 30 anos esta noite é um cara em crise existencial, né? Que está inclusive internado porque está mal resolvido com as questões dele. Então, o Malle estava trabalhando questões existenciais, a relação com o outro, afetivas, com mulheres, como administrar isso, traições, etc., né? E jazz de fundo. E os planos também muito sempre em movimento, câmera em movimento, câmera em movimento, são coisas presentes na obra do Curi. Mas essa coisa do jazz, quer dizer, essa coisa também não é no primeiro filme, no Noite Vazia não é tanto, né? Então, isso vai se construindo aos poucos, né? Não sei também. Sim, estou de acordo, vai aparecendo mais adiante na obra dele, né? E faz um certo sentido, né? De repente ele deve ter descoberto o Louis Malle. Esses filmes que eu estou citando são ali de 1962, 63, e aí isso acho que foi sendo incorporado. Então pode ser uma alquimia, né? Um amálgama entre Antonioni, Bergman e o Louis Malle, que hoje, na minha visão, deve ter tido alguma influência na obra do Curi. O Curi também, voltando à coisa da Veracruz, ele comprou, né? Ele foi assistente do Lima Barreto, ou ele tentou trabalhar no Cangaceiro, embora não tenha acrescentado muita coisa, acho que, na obra dele, mas ele tinha uma paixão, uma coisa de reaviver a Veracruz, né? Porque no sentido, sempre me pareceu isso, porque eu lembro de ter um depoimento longo dele no MIS, ele falando disso, que ele compra os direitos dos filmes, né? Ele, o irmão, e eles ficam, tipo, ele é meio pro pessoal do Rio, pro pessoal do Cinema Novo, ele sempre foi associado como filho da Veracruz, né? Tem uma coisa assim. Sim, ele é muito associado à Veracruz e a um cinema clássico, de modo geral, né? Então, tem essa coisa dele adquirir os direitos do filme, tem essa coisa dele estar por trás de algumas produções. Paixão e Sombras, que é um filme dirigido por ele, foi feito na estrutura da Veracruz, que ele adquiriu, né? Os direitos sobre o estúdio. Tem um filme do Anselmo Duarte, que é um filme sobre um livro clássico do Veríssimo, Capitão Rodrigo, produzido pelo Curi. Sim, o certo Capitão Rodrigo, é verdade. Dentro da estrutura da Veracruz. E tem também o do Roberto Santos, que é O Anjo Mau, que eu gosto muito desse filme. Eu acho que esse filme tem a cara do Roberto Santos, mas também dá para perceber pela presença da Adriana Prieto como atriz principal e pela exploração de um viés erótico, dá para perceber um pouco a mão do Curi como produtor. Mas aí nenhum desses filmes faz realmente um sucesso, né? E eles acabam, né, não conseguindo manter a estrutura da Veracruz para dar sequência, né? Hoje, se não me engano, está na mão do Estado, né? E aí, ali faz eventos, né? Agora vai ter um evento então, lá de... Mas não está mais ligado à família do Curi. Não, acho que não, acho que era difícil manter, né? Uma estrutura cara, o espaço em si e tudo mais, né? Uhum. Mas ele não faz filmes lá dentro, né? Ou faz... Paixão e Sombras. Só Paixão e Sombras. Ah, tá. Paixão e Sombras é um filme que fala já do... Ele fala do meio, digamos assim... De rito de passagem, não sei. Tá falando do próprio fechamento da Veracruz. É o último filme a ser feito no estúdio, que é o filme que ele está fazendo, o personagem, né? Que representa ele, evidentemente, é um alter ego, né? Então, em alguma medida, ele está falando do Canto de Cisne da Veracruz, num trabalho que ele dirigiu, que é Paixão e Sombras. O Marcelo nasce em qual longa, o Eduardo? Precisamente em As Amorosas. As Amorosas, um pouco antes, não, no Noite Vazia não tem Marcelo, né? Não tem. O que as pessoas debatem é que Noite Vazia, você pode enxergar nos dois personagens masculinos uma espécie de amálgama do Marcelo. Então, teria o Marcelo mais endinheirado, né? Que é o Mário Benvenuti, que é o cara mais extrovertido e que está fazendo a farra e bancando. E no outro personagem, do Gabriele Tinti, você já teria o cara mais ferrado, mais tímido. Então, mistura isso, daí vem... Eu acho que no Paulo José de As Amorosas ainda não está... Ele está tateando na descoberta. Tem muito a ver com ele,
com tudo que ele quer falar, né? O deslocamento dele diante das mudanças que estavam acontecendo no mundo, né? É um filme que ele consegue pôr 68, falar das mudanças que estão rolando, jovens universitários querendo mudar o mundo, e o personagem dele não se sente muito, não se localiza naquilo. Não é aquilo que interessa para ele, os dramas sociais, a mudança do mundo. Está mais interessado em descobrir o... Ah, sim. Eu vi Os Amorosos há muito tempo na Cinemateca, uma cópia. É com a Annecy Rocha, né? Se eu não estou enganado. Estênio Garcia faz uma participação, digamos, tem os pequena. Mutantes, né? E o Paulo José é tipo, tem um negócio de universidade, mas ele tá preocupado meio com as questões dele, né? Exatamente. Não sei se tem um viés político, mas era 68. De qualquer maneira, querendo ou não, ele estava presente ali. Mas, por exemplo, eu lembro muito do Eros, a política aparece na personagem da Nicole Puzzi, que ela é uma ativista, um negócio, e ele meio que fala, você tá lendo, como é que é? Você tá lendo muita política e fazendo, porque mostra o relacionamento dele com ela em dois momentos. Primeiro ela, uma menina inocente, e depois ela já riponga, né? Ele tira um sarro da esquerda ali, acho que você, não sei se você lembra. Isso não está me vindo muito claro, mas sim. Eu lembro muito da René de Vermont fazendo a líder da Revolução de 32, não a líder da Revolução como um todo, mas de digamos assim, um núcleo, né, dos revoltosos de 32, brigando por São Paulo. Ela aparece muito numa espécie de caverna. Isso quando no Eros, a René de Vermont, inclusive com farda de... Eu nunca me liguei que era 32. É. Mas 32, pra mim, sempre apareceu muito mais no Amor Estranho Amor. Ali, sim, quer dizer, não que eu dou um 32, desculpa, 37, o Estado Novo, né? Não, e ali fala também de 32. Fala. Amor Estranho Amor, acho que talvez seja o filme mais assumidamente político, né? Que loucura. Do Guri, em que pese nesse sentido, eu, não de forma tão direta, mas eu achar que Palácio dos Anjos, que é o meu filme preferido dele, é um filme que coloca a política de forma no subtexto, né? Então você percebe assim que o poder é uma relação que cada um pode exercer sobre o outro, e no caso do filme as mulheres percebem que podem dominar os homens através do sexo, né? E aí tem a coisa do dinheiro também, né? Ali tem uma ênfase. Tem uma das cenas mais, para mim, uma das grandes cenas do cinema nacional, que é quando uma delas, que é a fudida, a mais pobre, a que realmente faz aquilo porque precisa muito, o personagem interpretado pela Rosana Guessa, ela pira. No começo, é dito textualmente no filme, você já dá de graça mesmo, então cobra que aí você vai ganhar dinheiro. E então é colocado no filme como se a personagem da Rosana Guessa, por ser uma menina mais humilde, de periferia, enquadraria hoje, nesses dias atuais, né, no que aquele deputado Arthur Duval, a visão que ele teve das ucranianas, né, na guerra. Então, é fácil de você ter essa garota porque ela está muito necessitada. E a personagem da Rosana Guessa é visto assim, que já vai transar mesmo, então transa para ganhar algum. No decorrer do filme, ela vai ser justamente a que pira. Enquanto as outras permanecem no negócio, ela surta, ela se sente muito usada, né, muito objetificada. E nesse momento, a que lidera o núcleo, que é a personagem da atriz francesa, que agora está me escapando o nome, porque tem uma coprodução. Geneviève Grede, acho. Eu tenho em VHS o Palácio dos Anjos, você acredita, cara? É um filme maravilhoso. E aí ele faz um traveling. Primeiro ele mostra todas as garotas ele levando um maço de dinheiro para a mãe da personagem da Rosana Guessa. A mãe recebe aquele dinheiro e fica olhando e tipo assim, a filha pirou. Então o olhar da mãe passa assim, mas que me serve todo esse dinheiro se agora minha filha não tem mais a lucidez? E aí o Curi faz um plano de saída do carro de lá, a câmera se afastando e, no caso, ficando para trás a mãe, a Rosana Guessa, dá um certo desespero em quem assiste, que é tipo assim, e aí, né? Vai fazer o que com esse dinheiro? Quem devolve a lucidez e a vida daquela garota, né? Porque a personagem da mãe, posso estar muito enganado, mas aí ela não fala nada, né? Tem isso também. Isso. Ela é uma atriz, vamos dizer, não vou dizer, é tipo uma figurante. Ela não fala nada, ela tá inexpressiva. Isso é pensado, com certeza. Sim, provavelmente o que eles conseguiram para a cena, pelo contexto de produção, uma pessoa que não devia ser atriz, uma figurante. Sim. Né? E aí Mas isso foi pensado, poderia se pôr uma atriz e alguém falando. Se pôs de propósito alguém para dar uma ênfase. E acho que ele lidou também com o que ele tinha, né? Acho que tem isso que você está falando, parte era a intenção, mas acho que ali, frente à limitação
pessoa, né, que não ia render uma atuação. Uma vez, eu não vou dar nome aos bois, tá? Porque aí seria muito indelicado da minha parte. Mas uma vez eu estava acompanhando uma mostra do Cury, revendo filmes e tal, no Banco do Brasil, e enquanto eu aguardava no hall de espera o filme, a sessão que eu ia assistir, eu comecei a acompanhar making-off que estavam rolando em telões que tinham espalhados ali pelo hall, e aí eu me deparei com um que envolvia o Cury dirigindo uma atriz, determinada atriz. E eu lembrei da cena no filme, né, que eu já tinha assistido. Vou sempre evitar o nome do filme da atriz, porque a ideia aqui não é, enfim... não é expor as pessoas. Expor ninguém. E aí eu ficava olhando aquilo, e o Cury dirigindo aquela atriz, e eu falava, meu, não é isso que está no filme. Né? No filme é uma cena mais silenciosa, e a atriz estava dando um monólogo que não rendia. Ele ficava muito, como é que eu vou dizer assim, monocórdico, uma coisa assim, uma leitura fria, né? Sem cadência, sem inflexão, não tinha muito peso dramático. Bom, num certo momento do making off, o Cury pega e fala, vamos mudar, vamos experimentar uma outra coisa? Aí a atriz fala, não sei, o que você tem em mente? Ele fala, olha, eu estou pensando o seguinte, você não fala nada, você só vai reagir com as suas expressões em cima do texto que eu te passei. E aí ela faz as reações, e quando ela faz as reações eu pensei, é isso que está no filme, era aquele trecho que eu tinha visto. Então o monólogo, o Cury cortou, e por que ele cortou? Porque assim como eu, ele percebeu que estava ficando ruim, e que ele tinha aquela atriz, não podia simplesmente dizer... Desprezar, vou te mandar embora, alguma coisa do tipo. Então o Cury muda a estratégia, né, e propõe ela ficar em silêncio e explora o rosto dela, as reações. Mas, por exemplo, o Carlão sempre falava que o que ele tinha aprendido com o Roberto Santos, acho que na Escola Superior de São Luís, era isso, que o cinema brasileiro pode ser você trabalhar com a limitação econômica, ser criativo com a limitação econômica, né? Mas o Cury sempre me pareceu um cara que não tinha tantos problemas econômicos, assim, nos filmes dele, no sentido de ter uma produção maior que a grande parte da produção paulista ou brasileira da época, né? Como que você enxerga a coisa da Embrafilme? Porque acho que ele teve alguns filmes com, não vou dizer se chancela, mas com participação da Embrafilme, Sim, né? teve filmes produzidos ou co-produzidos pela Embrafilme. Às vezes não totalmente, mas... Sim, eu acho que os do Galante, inclusive, Convite ao Prazer, Prisioneiro do Sexo, acho que são filmes que tiveram dinheiro da Embrafilme. Ele tinha um prestígio em que pese ser visto por muita gente, digamos assim, da inteligência brasileira, né, do cinema brasileiro. Ele era visto como um errante, né, um cara que fazia filmes alienados, burgueses. Em que pese isso, havia naquela época, hoje a gente já não acha tanto essa posição, mas você via muitos críticos que eram fãs do trabalho dele, tipo Leandro Kakoff, por exemplo. Uhum. O Kakoff era fã do trabalho dele. O Rubens Evold mesmo. Rubens Evold, né? E esses críticos que eram fãs do trabalho dele, eles acabavam despertando, por exemplo, na Embrafilme, né, o respeito, né? Já que o Cury, por exemplo, era bem respeitado fora do Brasil, alguns dos seus filmes eram conhecidos internacionalmente. Ele conseguia coprodução com uma relativa facilidade, por exemplo, esse que a gente citou aí, Palácio dos Anjos, é uma coprodução com a França, é um filme que representa o Brasil em Cannes. Ele trabalhava com atores estrangeiros já, né? Antes do Forever, inclusive. Sim. Então ele tinha essa coisa. Você chegou a ver o documentário do filho do Glauber sobre o cinema novo, que o Cury aparece várias vezes, cara? Puxa vida, não vi isso. Agora o Cury aparece várias vezes. O Roberto Santos também aparece algumas vezes, mas o Cury aparece mais, veja. E qual o contexto? Não, é um documentário, é um filme de recortes, é um documentário de... Esses documentários hoje em dia não acadêmicos, então você vai ter tipo assim, recorte de vários filmes juntos do cinema novo e com documentos, com o Cury, tipo, com eles conversando, tipo... Ah, tá, você não sabe o que ele tá dizendo. Tirando foto, não, ele não aparece falando. Entendi, não sei mas, se você já viu a presença dele... mas a presença, Eu lembro que na época eu gostei muito do filme, o Eric dirigiu, acho que é um dos filhos do Glauber. O Alfredo detestou o filme, né? O Alfredo achou um lixo, e eu lembro que eu defendi o filme, e o Alfredo falava, você é desses que gosta desses documentários
modernos. Eu sou dos documentários antigos, que são esses documentários no acadêmico. Você já deve ter visto um pouco, embora você não goste muito de documentário, né? Não, você detesta documentário. Fujo de documentário que nem o Diabo da Cruz. De vez em quando eu vejo um ou outro e acontece até de eventualmente gostar. Por exemplo, aquele lá, The Thin Blue Line, que é sobre a reconstituição de um caso, o julgamento de um rapaz que teria cometido um crime e está lá no corredor da morte, e o documentarista consegue, com a reconstituição, mostrar que o rapaz não tem culpa, né? Ele mostra que as provas são fraudadas e tudo mais, o rapaz sai livre. O documentário teve a capacidade de reverter a condenação, ir a um novo julgamento, né? E o rapaz ser libertado, né? Então, esse eu gostei. Herzog, quando eu vejo... O Homem-Urso, talvez. O Homem-Urso, por exemplo. Enfim, é um filme maravilhoso, né? Eu também acho. Eu sou fã do documentário, mas eu sei que você e o Carlão também detestava documentário, não gostava. Eu não sei, para mim a sensação que fica... Eu busco no cinema, pessoalmente, a atmosfera. É o que mais me atrai. Esse é um elemento que me interessava muito na obra do Curi. Eu acho que ele sabia construir isso muito bem. Eu lembro que uma coisa que me motivou a ver essa mostra que eu comentei, que foi meu início do contato com o Curi, onde passou As Filhas do Fogo, foi uma crítica do Jário Ferreira. O Jário Ferreira, comentando sobre As Filhas do Fogo, falou que em determinado momento ele grudou a mão no braço da cadeira do cinema e ficou com medo. E aí ele relata lá a cena. Pois naquela cena eu também quase dei um pulo na cadeira, que é uma cena que a Selma Grey aparece atrás da pessoa que trabalha com paranormalidade, que é feita pela Karen Rodrigues, e a filha está de frente para Karen Rodrigues, a mulher está mostrando o que ela captou de som, a personagem da Karen Rodrigues, e atrás dela aparece a Selma Grey, que é a mãe que morreu, né? Então é uma cena que te pega de surpresa, é como se o som que a mulher está ouvindo fizesse o espírito aparecer. Tem uma coisa de vento, cabelo voando. O Curi explora esse tipo de elemento que traz um clima. A Selma Grey, por si só, é uma atriz que tinha muito uma estranheza, uma atmosfera diferente na própria expressão dela. Então o Curi sabia explorar isso muito bem. Teve gente que falou, eu acho que até em tom depreciativo, mas para mim, no caso, eu não vi dessa forma, não. Teve gente que falava que parecia que o filme não acontecia no Brasil, que era como se ele fosse em algum lugar da Europa, né? Porque é filmado em Gramado, aquelas cidades gaúchas que tem um clima de inverno, e ele explorou isso muito bem, explorou névoa muito bem. Mas você sabe que isso falavam dos filmes da Vera Cruz também, né? E dos filmes da Maristela, sempre falavam isso. Sim. É um filme... Ele é tudo, menos brasileiro, eles falavam isso. Sim. Que não, talvez faltava brasilidade, que é essa coisa que o Curi não tem, que seria, vamos dizer assim, os pontos que o cinema novo trouxe, né? Vamos dizer, a questão da favela, a questão do negro, a questão do Nordeste, né? Que é a coisa que o Curi não tem nada a ver. Ele não tem nada rural, né, o Aguilar? Acho que é um cara essencialmente urbano. Às vezes até uma coisa de campo, né? Mas Sim, de vez em quando, por exemplo, As Filhas do Fogo tem esse lance de ser numa casa de férias, veraneio, né? Veraneio, essa coisa toda. A ilha numa praia e tal, mas... Eu lembro, outro dia eu fui tentar rever O Desejo, mas a cópia que me passaram, que um amigo conseguiu para mim, não estava num bom estado e eu acabei desanimando e desisti. Mas eu lembro que em O Desejo tem um momento que ele faz uma cena em alguma espécie de fazenda, um lugar distante. É um personagem do Sérgio Rins, ele está a cavalo, é como se ele fosse um capataz, alguma coisa assim. Não, minto, acho que um dono da região. E aí ele vai participar de uma sessão espírita. Então o Curi tinha esse tipo de mágica. Quando entra nessa sessão espírita, eu senti muito a mão do Fritz Lang. Fritz Lang sabia filmar também sessão espírita muito bem. Criar aquele clima de parece que o espírito vai aparecer e tal. Fica uma tensão no ar, tipo Dr. Mabuse, aquelas coisas todas. Né? E o Curi consegue trazer isso. Né? Ele tinha esse dom da atmosfera. Por que eu estou reiterando isso? Né? Você fez a pergunta do documentário, porque eu acho que o documentário, a grande maioria não tem atmosfera. A grande maioria é uma coisa fria, que para mim passa algo insípido, salvo, por exemplo, Herzog, que é um cara que quando filma a natureza, ele consegue, o Homem-Urso, ele consegue extrair coisas que, mesmo juntando material que não foi ele que filmou, a grande parte, né? A grande parte era um material que ele recolheu, né? Da pessoa. Sim, mas tinha um depoimento, um filme bem...
bem forte. Bem estranho, mas bem interessante, né? Muito. Porque o personagem também é muito interessante. Sim. É Então, que acho que o Verbes, um desses, agora mudando de assunto, falou, vou fazer um documentário sobre o Carlão. Eu falei, cara, o que o Carlão mais odiava era documentário, né, cara? Você lembra? alguém já me fez essa pergunta, algum amigo crítico, falou, quando que você vai fazer um documentário do Carlão? Eu falei, cara, não espere isso de mim, não farei, porque eu não curto documentário e, como você acabou de dizer, também acho que o Carlão não se sentiria homenageado com um documentário. Se eu tivesse chance de fazer algo de ficção, aí sim. Aí sim. Eu acho que não é que ele se sentiria mal, é que ele não gostava mesmo. Ele gostava muito mais de ficção, né? Acho que isso é aberto, ele já falava isso, né? Não seria a melhor forma, né? Ele não ia num filme que estrearia num documentário. Estreia no documentário, vou ver. Nem sendo sobre ele. Muito menos. Acho que ele... Quer dizer, pelo que eu sei, né? Pelo que a gente lembra. Ele até dava entrevista, ele era uma pessoa acessível, ele é um cara dos que morreram, cineasta brasileiro. Tem muito registro dele, muita entrevista, né? Quem for pesquisar a obra do Carlão, ele sempre tem muito citado, mas ele... Diferente do Cury, por exemplo, né? Que nós vemos ali, né, um registro raro, né? É difícil o Cury dar entrevistas, né? Não sei. Até porque ele era uma figura meio assim... Como que o Alfredo tinha um jeito de falar... Ele é uma figura muito... como que eu vou dizer? Na dele, né? Você lembra? Aquela voz fina, aquela figura meio assim, quixotesca, né? Ele, enfim, não era um cara muito expansivo. Sim, de muitas relações, né? Não eram... Ficava mais na dele, né? E quando que... Aí, vamos dizer assim, ele já vira cineasta brasileiro, preferido seu logo cedo? Você já via isso nele? Você já viu o estilo dele? Já queria fazer algo parecido? Olha, fazer algo parecido, não saberia te dizer, mas é um cara que certamente, de alguma forma, nos trabalhos que eu fiz em curta-metragem, acredito eu, ele se reflete, né, como referência. Mas, com certeza, desde o começo da minha cinefilia, desde o momento que eu descobri os filmes dele, eu já me apaixonei e, para mim, já era o maior cineasta do cinema brasileiro. Nunca tive dúvida disso, esse pensamento segue até hoje. Continuo achando que Cury foi o grande cineasta do cinema brasileiro, né? E, curiosamente, para quem me conhece de perto, você, por exemplo, sabe que eu sou muito ligado num cinema que tem pegada social. Eu me interesso por cinemas que discutem temas sociais no Brasil, fora do Brasil, mas não sou burro, né? Então, por exemplo, não dá para ignorar a importância da obra dele nesse olhar diferenciado que buscava mais o indivíduo. Mas o existencial, vamos dizer, né? Exato. As questões particulares, né? Exato. Ele nunca vai ser um cineasta assim panfletário, né? Mas que nem você falou, ele tem uma crítica social, mas é uma crítica muito mais assim... mais sutil, né? Não é uma coisa panfletária, né? Não é uma coisa assim, sei lá, Porto das Caixas, né? Não é Sarraceni, não é, sei lá, qualquer desses aí do Sistema Novo. O próprio Glauber, ou os Fuzis, por exemplo, né? Do Rui Guerra. O Nelson, não é Vidas Secas, né? Não é uma coisa assim... Sim, é algo que... Por exemplo, quando você vê a clássica cena, que até o pessoal do Cinema Novo admirava, dos bolinhos de chuva de Noite Vazia, é uma cena que tem todo, por trás dela, uma construção social, porque você entende o porquê que aquela garota de programa se sente tão mal. Novamente, é uma personagem irmã, né, parente daquela que eu estava falando da Rossana Guessa em Palácio dos Anjos. Só que nesse caso, que é um filme anterior, né, Noite Vazia de 65, a personagem é feita pela Norma Bengel e ela está deslocada naquele ambiente que ela está fazendo um programa 4, e aí eles estão naquela coisa do troca-troca, vamos misturar e tal, e ela se sente mal. E nisso vem uma lembrança dela do momento de infância e pobreza. E o Cury mistura, eu exibo essa cena incansavelmente em diversos cursos, e o que mais chama a atenção do pessoal, entre outras qualidades da cena, é a hora que vai para o flashback, ele mistura o som da chuva com o som da fritura do bolinho. Ele faz uma transição onde a chuva, o barulho da água caindo, eu não lembrava dessa cena, mistura com a cena do bolinho fritando. E é um negócio, quer dizer, ao mesmo tempo você tem a construção imagética muito forte, que te leva para o flashback, que te mostra como a chuva traz lembranças, e a lembrança, no caso da pobreza, de um momento
de você estar ali com a sua avó, num lugar humilde, simples, e o Bolinho de Chuva provavelmente... É o som que te remete ao passado ruim, não sei. Passado pobre. Então tem tanto a utilização inteligente da mixagem do som... Com certeza. Né? Como utilização fotográfica da chuva, ele faz muitas vezes os pingos da chuva não aparecerem explicitamente, realisticamente, mas através de sombra da água escorrendo na parede. Então você vê fotograficamente a chuva registrada pelas sombras, às vezes escorre no rosto da personagem através de sombra e não a chuva real. Então ele trabalha coisas cênicas que são diferenciadas dentro de um cinema clássico, feito na Vera Cruz, inclusive o filme foi feito muito em estúdio, né? Ele consegue quebrar algumas das regras, né? Usando recursos pouco usuais, como essa mixagem do som, ou essas sombras de chuva refletidas no rosto, na parede, coisas do tipo. É como se a chuva estivesse penetrando na alma dos personagens. Sim. Né? E uma época que não tinha som direto, né? Para você fazer isso devia ser... Sim, todo um trabalho de pós-produção, que tem que ser pensado, né? Sim, tem não, que ser com certeza. articulado, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com o Curi, né? Foi uma felicidade muito grande na minha vida poder ter feito um filme com ele. E eu percebi assim que ele estava muito aberto para a criação. Ele não vinha com a coisa toda fechada, não. Ele chegava no set de filmagem com ideias, tal, mas assim, sempre... Tinha um roteiro, lógico. Tinha um roteiro, claro, mas assim, como ele ia filmar, poderia mudar conforme as coisas que fossem acontecendo. Alguma diferenciação na interpretação do ator, alguma coisa que aparecia no ambiente que chamava a atenção dele, ele resolvia começar o plano com um detalhe de uma garrafa de bebida, um objeto de cena. O Coelho levava muitos objetos de cena, né? Coisas pessoais, inclusive. Aqueles objetos, né? Muitas coisas dele, principalmente os menores, né? Eu lembro uma vez, eu estava de continuista nesse filme, que é a pessoa que tem que manter a ligação desses objetos de uma cena para outra, a ligação de roupa de uma cena para outra, etc. E eu lembro que um amigo do Curi foi visitar o set de filmagem, a produção, sem se dar conta, deixou ele sentar perto de uma mesa que era a mesa de cena. E na mesa tinha um monte de objetos que iam aparecer no filme, já tinham aparecido até. Tinha um retroprojetor, tinha slides, e essa pessoa, que é um grande amigo do Curi, botou o braço na mesa e a mesa era dobrável. Conforme ele botou o braço, a mesa dobrou e tudo caiu, foi tudo pro chão. Algumas coisas se quebraram, mas obviamente era uma pessoa muito querida, a gente lamentou o ocorrido, mas não ficou ali, né, querendo condenar a pessoa, tal, que se desculpou várias vezes, né? E aí a gente teve que recompor, era o meu papel como continuista recompor aquela mesa. Eu tinha um filme gravado, né, em VHS, aí repassei o filme para mim, para poder colocar as coisas na posição, mas algumas estavam quebradas e algumas eram do Curi. Aí fui falar com ele falou, pede para alguém da produção buscar lá na minha casa, ver com a minha mulher. Aí essa pessoa foi buscar, mas não encontrou igualzinho. Então, um exemplo, um cinzeiro que era quadrado, a pessoa encontrou um cinzeiro redondo. E aí a gente teve que dar uns truques, né? Botar umas coisas meio que tentando disfarçar quando o objeto já não era muito diferente do original, né? Então tinha essa coisa pessoal dele. E também fiquei preocupado se tivesse quebrado algo que era muito assim, pelo qual ele tinha um carinho especial, mas isso felizmente não aconteceu. Ele não perdeu nada que ele gostava muito, né? E como que surgiu a oportunidade de você trabalhar pessoalmente com ele, Aguilar? Fala um pouco como surgiu, como que foi, enfim. Olha, foi uma surpresa para mim, eu realmente não imaginava que teria essa chance. Um amigo meu, chamado Conrado Sanches, ele ia fazer assistência de direção no filme e ele comentou comigo, né, que a pessoa que costumava ser continuista do Curi estava muito ocupada, com a agenda comprometida e não ia poder participar naquela oportunidade do filme. O Curi deixou para ele indicar alguém e ele indicou o meu nome. Eu, naquele momento, já tinha me tornado assistente de direção. Em princípio, seria meio que dar um passo para trás, voltar a fazer continuidade. E continuidade é um negócio muito trabalhoso mesmo, que, enfim, exige... É muito chato fazer? É chato. Exige muita paciência, muita atenção, mas era com o Curi, né? Então eu não tive dúvidas, eu aceitei. Eu tive que passar por uma conversa, uma entrevista com ele. Com ele? Aí o Conrado fez essa combinação, a gente foi
Eu me lembro, acho que era o hotel que estava hospedado o roteirista, que era o Tony Futs, que é o cara, um dos roteiristas de Crônica do Amor Louco. É importante destacar que esse filme, o Forever, ele contou com o Ben Gazzara, né? Ben Gazzara era o ator principal de Crônica do Amor Louco. Então, o Ben Gazzara meio que trouxe o Tony Futs, porque ele confiava nele. Então, como, enfim, fica aquela cisma, né? Estou indo para o Brasil fazer uma coprodução com brasileiros, vai que me colocam aí numa gelada. Numa gelada, né? Então eu quero ter um roteirista da minha confiança. E o Ben Gazzara tinha o nome maior que a Eva Grimaldi, bem maior assim? Ah, muito maior, sem sombra de dúvida. Não, Ben Gazzara era o maior nome do filme, né? Com certeza. A Eva Grimaldi os italianos apostavam nela como uma atriz que eles iam revelar para o mundo, mas até onde eu sei, ela não emplacou, não. Né? Ela chegou a fazer um filme com Dino Risi, depois eu vi na carreira dela no MDB, mas não foi muito adiante. Era uma pessoa que, assim, olhando de imediato, você não notava um talento especial. Mas quando ela era muito bonita. Né? Isso. Quando o Cury a dirigia, eu brincava com os meus amigos ali, que parecia que ele tinha um pozinho mágico, porque ele ia lá perto dela, conversava alguma coisa muito próxima ali, sussurrando no ouvido, ele se afastava, voltava para a câmera e a atuação dela era outra coisa. Era muito melhor do que o que ela tinha feito no primeiro ensaio. Como se ele dissesse algo mágico, fizesse ela se transformar. Ela chegou toda loira pratinada, e a primeira coisa que o Cury fez foi falar não, porque ele achou que o loira pratinada tirava a elegância da personagem, né? Deixava ela meio, enfim, deslocada do papel, e aí ele propôs com jeitinho, ele era muito bom na conversa, né? Para que ela não se sentisse desmerecida, constrangida, né? Ofendida por ele não gostar do look que ela estava no momento que ela chegou no Brasil. Obviamente ela estava apostando que aquele cabelo platinado ia ser um sucesso, né? Que o diretor ia adorar. Mas ele não gostou, mas ele teve jeito, diplomacia para propor a mudança, né? Então, teve essa entrevista com ele falou para o Conrado, no pouco que ele conversou comigo, que tudo bem, ele percebeu que eu era um cinéfilo, né? Você ficou perguntando de filme para ele? Eu acho que eu mais falei. Foi o papo com ele? Você falou que tinha trabalhado com o Reichenbach, provavelmente. Sim, e falei dos filmes dele que eu gostava, ele viu que eu conhecia a filmografia dele, devo ter falado de mais algum outro filme. Eu lembro que quando o filme começou a acontecer, a produção entrou em andamento, o fotógrafo era italiano e ele queria saber, aliás, isso na fase de pré-produção, ele queria saber se era confiável. Aí ele me passou a lista dos filmes que o cara tinha feito e eu conheci os diretores. Então eu ia dizendo pro Cury, não, esse aqui é um grande diretor da nova geração do cinema italiano, esse aqui não sei o quê. E ele foi vendo que eu conhecia, falei, então podemos confiar, né? Então você é um fotógrafo, é um bom fotógrafo, você trabalhou com esses diretores que você está dizendo que são bons, importantes e tal. E depois ele comentou isso com o Tonino Nardi, falou, o Eduardo conhece a sua obra, viu os filmes que você fotografou, que era o diretor de fotografia. Eu vi que eu ganhei um certo respeito pelo lado cinéfilo, né? Trabalhar com ele foi um grande prazer, eu me surpreendi, por exemplo, com o humor dele, ele era muito divertido, era algo que, não sei se eu colocar ele num pedestal e ver ele muito como intelectual, cinema existencial, sério, eu não conseguia ver que ele pudesse ser engraçado. Ainda que eu tenha comentado com você antes da gente começar esse bate-papo, que em Paixão e Sombras tem o personagem feito pelo Carlos Buca, que é muito divertido, que remete à chanchada, mas eu meio que tinha apagado isso da minha memória, e quando eu fui ver no dia a dia, o cotidiano, as piadas que ele fazia aqui e acolá, sempre achando alguma coisa para brincar, nunca deixando o espírito da equipe baixar, sempre fazendo uma piadinha aqui e acolá, isso para mim foi uma grande surpresa das melhores, né, positiva, né, de ver que ele tinha todo esse humor, quer dizer, aquela densidade dos filmes não estava assim no cotidiano dele, ele não era uma pessoa sombria, melancólica. Ele sempre pareceu nas entrevistas, pelo menos nas raras vezes que eu vi a voz dele, tem no MIS lá, é uma pessoa muito introspectiva, muito tímida, muito na dele, muito educado, fino, né? Um cara de um vocabulário, estudou filosofia, né? Um cara inteligente, né? Muito inteligente, muito culto, enfim, poderia conversar com você de A a Z, né? Realmente não era muito interessado em política, né? Dava para perceber que isso não era um tema que atraía ele. Ele queria mesmo falar dessa jornada humana, a individualidade de cada um, né? E sobre a visão dele, né? Sobre o prisma dele, essa coisa da presença feminina, né? Do ponto de vista masculino sobre a presença feminina na nossa vida. E o Forever
Cara, o que eu achei no filme, assim, é que às vezes essa coisa de ser falado em várias línguas, parecer meio ONU do rolê, complicou um pouco, né? Ou não? Foi tranquilo trabalhar com tanta gente de nacionalidades diferentes, às vezes de lugares diferentes, é uma coprodução, parte é brasileira, parte estrangeira. Isso teve alguma não vou dizer conflito, mas às vezes teve alguma questão que poderia entrar mais fácil se fosse todo do mesmo país, ou nunca teve isso? Olha, na prática, né, a língua que predominava era o inglês. Seja pelo fato de que o filme era falado em inglês, né, você tinha o Ben Gazzara, e os atores italianos presentes no elenco falavam também em inglês, né, roteiro em inglês, etc. Então, os técnicos italianos, praticamente em sua totalidade, falavam inglês, e boa parte da equipe brasileira também. Eu não, eu tenho inglês péssimo, né? Então, naquela época, eu acho que ele era um pouquinho melhor, porque praticava um pouquinho, e eu misturava muito com o português. Então, eu conseguia me virar, porque como parte da equipe era italiana, eles faziam um esforço, né? Para, quando você jogava inglês, português, eles davam um jeitinho e acabavam entendendo. Então a gente não teve dificuldade em relação a isso não, a comunicação funcionou, não foi tipo uma torre de Babel, funcionou bem, né? Acho que nada prejudicou, por exemplo, na minha área, questões de continuidade, às vezes eu precisava me comunicar, fosse com o Ben Gazzara, fosse com uma das atrizes, se era algo muito complexo para que eu explicasse a eles, eu pedia socorro com a assistente de direção. Aí eu chamava o assistente de direção, que era o Conrado, que domina muito bem o inglês, e pedia para ele explicar para o ator que ele tinha que segurar, sei lá, o livro na mão esquerda, porque da outra vez já tinha aparecido, então não podia ser na direita. Esse tipo de correção para que não tivesse falha de continuidade. E aí o Conrado explicava quando a coisa era muito longa, né, uma frase muito grande que eu percebia que eu não ia conseguir desenvolver bem, poderia gerar confusão, né, no entendimento do ator, e aí ele não fazer exatamente o que eu estava querendo. Mas, de modo geral, foi tranquilo. Eu tinha uma pessoa para cuidar dos diálogos, que é algo que costuma caber ao continuista, mas a gente tinha uma pessoa nessa função, um técnico americano, com quem eu me dei muito bem. Lembro o nome dele até hoje, Bert Bell. E o Bert Bell, ele era progressista. Eu lembro que estava o Dukakis concorrendo, acho que contra o Reagan. Era uma parada assim na época. O Reagan provavelmente para reeleição, e o Dukakis, que era o candidato progressista, né, tentando tirar. E aí a gente conversava sobre isso, ele defendia o Dukakis e tal, falávamos um pouco de política, e ele me passava o texto que foi usado na cena para que eu, como continuista, pudesse colocar isso nas minhas anotações e passar para quem fosse montar. Ele já me dava meio que pronto, né? Porque ele era um americano, enfim, dominava o inglês. Ele dizia, olha, eles mudaram isso e isso, eles alteraram, fizeram uma adaptação nessa fala, ao invés disso, disseram aquilo. E aí eu passava para que o montador soubesse como aproveitar os cortes entre um plano e outro, né? Então, enfim, foi uma experiência muito boa em todos os sentidos. Teve uma parte filmada em Itatiaia, né? Que foi bem gostoso, não foi muito tempo, mas foi bem gostoso. Não sei, não lembro se chegou a dar uma semana, acho que um pouco menos. Porque o filme tem mais ou menos 3 espaços, né, Edu? Não sei se você vai lembrar, porque faz muito tempo que você trabalhou, que você viu, mas é o Itatiaia, que algumas cenas, é o apartamento que ele morre e a casa onde ele morava e que a moça mora, e tem um negócio quando eles esquiam, né, tipo um hotel, né? Acho que é isso, basicamente, 4 lugares. Que você está falando é feito em Itatiaia, deve ter sido feito em Itatiaia. Eu acho que não, porque eu me lembro da gente ter filmado em São Roque e era um hotel. Então esse é São Roque. Então acho que isso que você está falando, que eu já não estou lembrando com tanta clareza. Porque quando a Vera Fischer aparece que ele está com a família, e aí ela aparece, lembra isso? Não sei. Isso, que ela aparece, eles têm uma discussão, isso, né? Uma coisa assim, numa espécie de... Vai na sauna com sala ela. de squash. Isso. Uma coisa assim. Foi feito em São Roque, isso. Tivemos uma casa de um político aqui em São Paulo, vou citar nome. Não, deixa. Tivemos aquela igreja famosa. São José. Como foi a cena na igreja de São José? Que aí quando é a missa de 7º dia, quando ele morreu, a missa quando ele morreu, né, o cara... O personagem, né? Começa o filme com essa cena, né? Sim. Praticamente. Eu acho que essa cena é meio emblemática, assim, da maneira do cinema do Curi, né? Quando chegou lá para filmar aquela cena,
muita gente, né? E aí eu fui vendo como o Curi escolhia para fazer os closes aqui e acolá, e isso ia saindo da cabeça dele, não estava tudo muito previsto. Então o continuista ele vai definindo os planos, mas como não está dito pelo diretor quais serão, conforme os planos vão surgindo, eu percebi que eu não conseguia encaixar os números. Então, por exemplo, eu imaginava que o plano da Corinne Clélie ia ser o plano 5. Só que aí eu descobria que entre o plano dela e o da Eva Grimaldi, que era o plano 4, tinham mais 8 planos ali. Caramba, como que eu vou denominar esses planos que estão entre o 4 e o 5? Aí eu comecei a pôr 4A, 4B, 4C. Eu lembro que eu cheguei a bater em Z numa determinada situação, onde ele foi criando tantos planos que não estavam imaginados para acontecer. Então ele fez diversos planos aí nessa sequência da igreja, closes, um que olha para o outro, um que olha para o outro. Não é que ele improvisava, mas ele pegava recursos de última hora, era isso? Ele ia sentindo o ambiente, o clima, os atores, e ia tendo as ideias de como desenvolver aquilo, né? E fazia isso muito bem, era um domínio que, conforme você ia vendo ele executar, você fala, caramba, meu, como que assim do nada ele vai tirando isso do colete, vai percebendo que é bom ter aquela personagem, a outra e a outra. E no conjunto, né, quando a cena foi para os italianos montar, porque a montagem ia ser dos italianos, eles não entenderam nada. E aí o Curi, na hora, percebeu que eles não estavam compreendendo a proposta do cinema dele e pediu para que o Éder remontasse. E aí o Éder o Éder trabalhou, né? Está acreditado como montador por causa disso, porque o cara, quando fez o primeiro corte dessa cena, o cara fez totalmente fora daquilo que o Curi imaginava como resultado dessa sequência da igreja, porque o cara não conseguia entender, né? Não sei se também por causa do monte de letras que eu pus nos planos, o cara falou, o que é isso? A, B, C, D, isso aqui é o alfabeto inteiro, o que liga com o que, né? Mas eu acredito que principalmente não foi tanto uma questão de conhecer a forma como eu organizei, ter dificuldades com isso, mas principalmente entender a proposta do diretor, como ele queria casar dentro do filme aquela cena da igreja, né? Então isso mostra o diferencial do cinema dele, quer dizer, o montador europeu ficou meio perdido ali, qual que era a proposta. E você falou que para conseguir os extras, né, conseguir os figurantes foi difícil nesse... Sim, coube a mim, né, eu tive além da função de continuista, eu fiz, digamos, produção do casting dos figurantes, né, e como era uma coisa, né, o funeral de uma pessoa da... alta sociedade, alguém rico. Sociedade brasileira, tal, então você tinha... que com uma verba relativamente pequena, contratar pessoas que tivessem esse perfil, né? E numa agência de modelos, né, que era o ideal para conseguir esse perfil, e onde esses modelos normalmente estão acostumados a cobrar cachês altos, né? Mas eu percebi que a coisa mudava. Hoje em dia isso com certeza não aconteceria, mas naquela época o Curi tinha essa ressonância. Então eu percebi que quando você falava para trabalhar num filme do Curi, o cara mudava totalmente. O cara, a modelo, quem fosse que estivesse na sua frente para debater se ia participar ou não, do Curi, não, tudo bem, o dinheiro não é problema, tal, porque a pessoa que ficava feliz de saber que ia participar de um filme do Curi, mesmo sendo lá uma pequena ponta, uma figuração, etc. E foi difícil, mas a gente conseguiu viabilizar, né? Conseguimos. A igreja, se eu me lembro bem, faz tempo que eu não revejo o filme, mas a igreja está cheia. Assim, sim. Né? Então, e por que essa igreja? Ele, a produção, você não sabe. O Curi não tinha coisa muito com religião, né? Não era uma pessoa muito... Não. Aí é a necessidade que o filme pede, né? Então precisava ser uma igreja que passasse essa imponência. Sim, porque é nos Jardins, né? Não sei se você sabe, mas é uma região. Região de grana. Então a produção e ele deu esse norte, né? Do perfil do personagem, onde que teria que ser, e a produção correu atrás. Eu não acompanhei esse processo, porque isso cabe ao assistente, lógico. Normalmente, em situações do tipo, o produtor de locação ele visita diversas locações e apresenta lá 4 opções, 3 opções de igrejas que estariam dentro do que o diretor quer. O diretor fala, essa aqui eu gostei, aí ele vai lá, confirma, né, para ver localmente assim, né, não apenas em foto, vai até lá para ver se é realmente o que o filme necessita, dá o aval dele e aí a produção negocia o contratinho com quem for o responsável pelo espaço, para que no dia da filmagem esteja disponível, etc. E tal. E o elenco foi tranquilo, foi legal, assim, como que foi trabalhar com a Vera Fischer, porque ela já tinha sido estrela em outros filmes e nesse ela faz
Ela tem um papel até legal, mas é um papel coadjuvante, né? Vamos dizer assim. Então, eu não sei, assim, detalhes de como o elenco foi se formando, né? Ben Gazzara, pelo que eu me lembro bem, era meio que uma imposição pelo aspecto de coprodução internacional com os italianos. Então, havia esse entendimento que, olha, não vai poder ser o Tarcísio como vinha sendo até então os últimos filmes do Curi para fazer o Marcelo. Então, foi Ben Gazzara. A atriz italiana, Eva Grimaldi, eu penso que o caminho é similar. As demais, não sei se houve opção para o Curi, por exemplo, olha, além de Corinne Clery, nós temos mais essa. O que eu me lembro, que ficou muito guardado na minha cabeça, é que a Janet Agren era uma excelente atriz e excelente pessoa. E eu conhecia ela mais desses filmes subgênero italiano, tipo, sabe, o tal do exploitation, filme para canibalismo, coisas do tipo, Monstro do Mar, coisas assim que, na minha visão, não dava valor para aquilo, né? Eu jamais teria visto o filme dela, não vi nenhum filme dela até então. Só fui ver esse, aí fiquei curioso, falei, nossa, achava, né, o currículo dela aqui não me empolgou muito, mas ela é uma atriz muito profissional. Surpreendeu positivamente. A Corinne Clery, já mais conhecida, né, uma ótima atriz, ela, por exemplo, atuou muito bem, foi uma pessoa simpática, mas ela não foi tão... Não gerou a proximidade que a Janet Agren gerou, sabe? Que era uma coisa assim que você não sentia estrelismo. Né? Da Eva um pouquinho de estrelismo, mas também nada grave, nada que fosse de arrogância do tipo. E eu acho que, se eu não me engano, eu estou meio na dúvida. A Vera foi tranquilo, então. A Vera foi tranquilo, mas é como você acabou de colocar, uma participação pequena, né? Então, não houve nem tempo, né, para que tivesse algum contratempo. Os atores brasileiros são papéis muito pequenos, né? O Cecil Thierry, o próprio Cláudio Curi faz o John Herbert também, acho que foi um dia, deve ter sido. Quase beira figuração, né? São muitos pequenos os papéis. Né? Assim, puxando de memória, fora o Ben Gazzara, claro, não me vem nenhum outro nome do elenco masculino que se destaque. E o Ben Gazzara, tem aquela história que você falou que ele não conhecia o trabalho do Curi e o Conrado... Sim, tem uma história interessante aí do Ben Gazzara, que é o seguinte, ele de fato estava ali com outro objetivo. Ele tinha feito uma combinação com os produtores que na sequência ele queria dirigir um filme. De fato ele dirigiu esse filme, nunca assisti, sei que é um filme de guerra, não sei como foi a repercussão do filme, você olha ali no IMDb, por exemplo, você fica com a sensação que o filme não aconteceu, mas não sei dizer se foi isso mesmo. Mas era o objetivo dele, ganhar o dinheiro dele, ganhou lá o dinheiro por participar do filme e tinha amarração que em seguida iam produzir um filme para ele. Esse era o motivo dele participar daquela coprodução. Então ele olhava para nós, especialmente para o Curi, né, como diretor de cinema brasileiro, tinha um certo desdém ali, né? Uma coisa assim de que não está levando muito a sério. E havia logo uma das primeiras cenas que o Curi colocou para fazer, era uma cena que tinha uma relação com a coisa espiritual zen, envolvia um arco, apontar um arco, né, pro alvo. Sim. Inclusive o Curi fala sobre essa questão de alvo, tal, naquela entrevista do Vox Populi que você tirou o alvo, né? Ele comenta sobre isso, que é algo que interessa muito para ele, e ele botou no Forever como algo de centrado, equilíbrio, de achar, né, a sua harmonia corporal, mental, etc. Então era uma cena importante para o Curi. E o Ben Gazzara, ele tinha tomado lá umas doses de uísque, né? E ele estava um pouquinho desequilibrado, né? Então ele foi fazer a cena e isso passou na cena, né? E o Curi, ele realmente teve dificuldade de lidar com a situação, era muito delicado, né? Você vai chegar para o ator e falar, olha, hoje não tem condição de filmar com você, né? Você está aí alcoolizado, a cena não vai ficar boa. O Curi ficou na dele, né? Fez tudo que tinha para fazer, né? De outros planos, né? Com outras personagens que rodeavam a cena. E o Conrado, assim, de direção, ele percebeu que isso estava gerando incômodo, né? Que esse desdém do Ben Gazzara com o filme não estava sendo legal. Aí o que Conrado fez? Ele botou umas fitas VHS embaixo da porta do quarto que o Ben Gazzara estava hospedado no hotel e, surpreendentemente, né, o Ben Gazzara assistiu. Isso é que foi o mais legal de tudo, né? Porque você pensa, vou colocar as fitas lá, ele vai ignorar, né? Vai achar que estão querendo fazer minha cabeça, mas ele assistiu. Na cama dele? No quarto, por baixo da porta. Botou um envelope, a porta tinha um vão legal embaixo, né? E
E depois que o Ben Gazzara assistiu, eu não sei se foram, não deve ter sido mais que 2 filmes, né? Porque era uma coisa para ver numa noite, para mexer com a cabeça do Ben Gazzara, para no dia seguinte ele embarcar na proposta. E isso aconteceu. O Ben Gazzara chegou no set de filmagem chamando o Curi de Il Maestro, Il Maestro. O Curi ficou feliz, claro. Todo mundo percebeu que ele estava mais empenhado, mas o melhor de tudo foi que ele pediu para refilmar a cena do Alfa. Ah, ele mesmo pediu? Partiu dele. Ele sacou que aquilo prejudicava o filme. Ele compreendeu que aquela atitude dele meio de desdém, de fazer a cena alcoolizado, ela era ruim para o filme porque era justamente uma cena de harmonia que ele estava tratando. Essa coisa de intelectual, falso intelectual, né? Ele estava pensando. E aí, vendo o cinema do Curi, ele viu que não, que era um intelectual mesmo encorpado, né? De mérito, né? E aí pediu para refazer. E eu, da minha parte, foi um momento muito legal para mim, porque foi uma das poucas vezes no cinema atuando como continuista que eu percebi a importância de anotar certos detalhes, como câmera, altura do tripé, etc, etc, distância, porque aí, na hora de refazer, a gente só refez os planos onde ele estava, né, isso pesou na atuação. Os demais planos onde isso não teve peso na atuação, a gente manteve porque já tinham sido feitos. E o fotógrafo ficava me perguntando que lente que a gente usou, qual que era o diafragma, para manter a unidade da cena como um todo, já que ia usar planos já feitos, né, com aqueles que estavam sendo refeitos. Então aí caiu minha ficha de como aquelas anotações que eu achava um saco fazer e parecia que não serviam para nada, altura, distância, diafragma, papapá. Aí eu falei, numa situação dessa faz a diferença, né? Porque a gente só filma aquilo que realmente tinha dado problema. E você trabalhou com o Curi uma vez, né? Você trabalhou com o Carlão 3 ou 4 vezes, né? Se não tô... 4. O que você via de diferente e, sei lá, são estilos muito diferentes, né? Não sei, o que você percebeu que te chamava mais atenção no Curi que no Carlão não era, enfim, sei lá. Olha, tem uma coisa aí que eu não... Ou que tem até em comum, às vezes, não sei. Tem uma coisa que eu penso nisso até os dias atuais e acho que talvez tenha a ver um pouco com a mitificação que eu naquela época tinha sobre o Curi. Né? Então, assim, para mim o Curi era o cara que estava um dos deuses do Olimpo. Né? O Carlão, logo que eu o conheci, a gente quebrou essa fronteira muito de imediato, porque o Carlão me deu muita atenção, ouviu minhas histórias. Mesmo você falando mal do Paraíso Proibido? Mesmo eu dizendo que não gostava do Paraíso Proibido, que hoje é o filme que eu mais gosto dele, sim, mas naquela época minha cabeça era outra, né, e tal. E a gente conversou muito e tal, e antes de ter o meu primeiro trabalho com ele oficialmente, que foi Extremos do Prazer, a gente se encontrava invariavelmente na Boca, conversava, comia junto, andava pelo centro da cidade, via os cartazes de filme, enfim, construiu-se uma amizade antes do primeiro momento que eu fui trabalhar com ele. E essa amizade, que foi muito verdadeira, sincera, ela quebrou essa fronteira do mito, que eu também respeitava muito o Carlão, né, pelos filmes que eu tinha visto até então. Então, quando a gente trabalhou, tinha muito esse vínculo da amizade. E com o Curi, mesmo ele tendo trazido esse humor à tona, mesmo ele tendo me mostrado, né, que ele era uma pessoa acessível, brincalhona e tal, ainda assim eu continuei tratando ele com um certo, né, um endeusamento, né? E esse endeusamento, ele meio que impediu que a nossa aproximação fosse além do filme, né? Então eu não consigo explicar muito isso, a não ser dessa forma que eu estou colocando, de achar que eu mitifiquei demais, né? Então essa é uma diferença. Como traduzir isso? Não sei. Eu perguntei mais para coisa do cinema, não para coisa pessoal, mas eu entendi a sua resposta. Então, mas o que eu estou buscando traduzir é que o Carlão tinha um jeito que talvez seja injusto da minha parte dizer isso, tá? Porque eu mitificava o Curi, mas eu acho que o Carlão tinha um jeito assim que trazia as pessoas mais para perto. Esse é um dado. E isso se refletia no filme, porque assim, na medida em que ele era uma pessoa querida por todos, mais expansiva, vamos dizer. E afetuosa, né, de uma forma muito mais forte do que do Curi. O Curi tinha esse humor, mas ele tinha esse lado que você colocou, a timidez. Mas não era dele, vamos dizer assim. Então, essa afetuosidade do Carlão fazia com que as pessoas colaborassem mais, fizessem coisas até, tipo,
você citou aí por causa de outro assunto, também não vou remeter a nomes, mas você citou que, por exemplo, determinado diretor lá falou, fulano só faz feijão com arroz, só faz aquilo que lhe pedem. Com o Carlão, não, todo mundo fazia a mais, todo mundo queria fazer mais, porque ele conseguia trazer isso, tirar isso das pessoas, que elas dessem mais do que estava previsto. E isso aparecia no filme, né? Isso resultava num filme com mais energia, com mais pulsante, né? Agora, sobre metodologia, em alguma medida eles estavam próximos, né? Porque tanto Carlão improvisava muito, também não... Carlão não era feito a decupar, o argumento dele era que, tipo assim, as locações mudavam, as coisas mudavam, para que ele ia quebrar a cabeça se uma hora prometiam para ele que ele ia filmar numa mansão e depois chegava lá, estava num caseiro. Ele falou, vou quebrar a cabeça aqui fazendo uma decupagem. Ele também improvisava, então? Improvisava muito. Carlão, eu diria mais até do que o Cury, bem mais, eu diria. Ah, é? Né? Essa é uma diferença. Agora você pegou aí uma boa diferença. O Cury improvisava, sim, mas dentro de uma estrutura, entendeu? Tem um pensamento aqui, vai ser isso, isso e isso. Aí eu mexo uma peça de lugar, uma ou duas ou três, mas não tudo, entendeu? Eu não mexo o tabuleiro todo, eu mexo algumas peças. O Carlão era o cara que não chegava com as peças no tabuleiro. Ele ia descobrir na hora. Uhum. Na hora ele olhava, passava a cena lá para os atores e você via pelo olhar dele, você percebia que ele estava construindo a mise-en-scène. Enquanto ele estava dizendo para o ator, não, você vai fazer assim, ele estava pensando como ia desenvolver o plano. Na medida que ele descobria como ele ia desenvolver o plano, ele passava isso para a equipe, para o fotógrafo, né, para eles irem agilizando essa parte técnica de posicionar a câmera, maquinária, luz. E aí o plano ia começando a tomar vida, ia crescendo, entende? Porque aí ele pensou a maneira de filmar aquilo, prosseguia negociando com o ator, dirigindo o ator, e aí as coisas iam se juntando e de repente, bum, estava pronta a cena, tinha a magia do cinema. Então essa vivacidade, que era muito da característica do Carlão, essa afetuosidade, isso se traduzia dessa forma através de muita improvisação. E direção de atores também acho que era bem diferente, né? Aí você pega num ponto complexo, né? Eu vou dar meu ponto de vista bastante pessoal, né, para o tipo de cinema que me interessa. Nesse ponto eu acho que o Cury tinha mais... uma mão mais clássica, não sei. Uma abordagem que conseguia tirar mais sutil. Dos atores. Uhum. Isso pode ter... no que eu tô falando. O Carlão era naturalista, não tinha um negócio assim? Anti-naturalista, isso. E o Cury estaria mais próximo do naturalismo. E como eu também me identifico com isso, talvez isso explique o que eu estou falando agora, de eu preferir a maneira do Cury dirigir, mas isso é um gosto, Sim. Gosto pessoal, né? Então eu estou colocando aqui meu gosto. Os filmes do Carlão que eu mais gosto são aqueles que se aproximam mais do naturalismo. Por exemplo, eu gosto muito do Paraíso Proibido, que se você pensar bem é uma história relativamente mais tradicional, né? Início, meio e fim, tem um drama ali correndo. Você tem, acho que uma piração que acontece numa cena da praia, que a câmera roda em torno do personagem principal, do Jonas Bloch. Mas você Dois Córregos também é bem... Dois Córregos é mais tradicional. Anjos do Arrabalde. O Anjos é bem tradicional. Pro Carlão é bem tradicional. Né? Então, o próprio Garotas é um filme... também, em certa medida, tradicional. Então, esses, especialmente Paraíso, Amor, Palavra, Prostituta, são filmes que eu gosto muito e tem essa... o Amor, Palavra, Prostituta talvez também. O Lilian M mais ou menos, né? O Lilian M tem um pé... Tem umas aspirações. Tem um pé no cinema marginal, talvez, né? Sim, com certeza. Com certeza. Tem talvez, vários pés. Acho que é o longa mais do cinema marginal do Carlão, como longa, né? Que os outros são episódios, quando ele participa efetivamente do cinema, que era na época cinema marginal, aí depois agora eles chamam de cinema de invenção, agora tá na moda. Como que o Jairo chamava? O Jairo resolveu pôr cinema de invenção. O Jairo talvez... Mas quando ele usa esse termo, eu acho que é uma grande sacada do Jairo, porque ele usa esse termo menos para contrapor a marginal e mais para contrapor a experimental. E a ideia do Jairo, até onde eu conheço, né, que a gente conversou sobre isso, é que assim, o que é experimental, né? Por exemplo, se eu nunca fiz plano e contraplano, que é o feijão do arroz com cinema, mas é o meu primeiro filme, eu nunca fiz plano e contraplano, para mim aquilo vai ser uma experiência.
em certa medida vai ser experimental, porque eu nunca fiz aquilo. Ah, mas todo mundo vê isso nos filmes clássicos e coisa e tal, mas eu nunca fiz. E ao mesmo tempo, se um cara, por exemplo, que a gente vê muito no chamado cinema experimental, o cara faz uma coisa assim, mais de textura, né? Por exemplo, passa a câmera pelos trilhos do trem, sim, ou pela parede de alguma coisa, uma câmera rápida e tal, que se move. Se aquele cara faz cotidianamente aquilo, o próximo, um Bressani, um Sganzella, eles vão estar se repetindo. Então aqui não é mais uma experiência, porque ele já fez no outro. Já deixou de ser experimental, né? Porque ele experimentou no primeiro filme dele, mas aí quando ele faz o segundo e o terceiro a mesma coisa, já não é bater com a mão, por exemplo, o Bressani, né? Que é um clássico do Bressani, fazer a claquete com a mão e pôr no filme. Além de bater com a mão, ele põe no filme, né? Então, o que tem de novo nisso? Não tem mais nada de novo. Experimental é algo que tem que ser novo, né? E aí faz algum sentido. Não é? A sacada do Jário foi assim, o que é diferente, o que propõe uma invenção nova, uma poesia. Ele chegou a falar cinema de poesia. Teve o de Grude também. Sim. Mas porque a gente tinha um diálogo com o cinema underground americano. Mas essa coisa do marginal também, por exemplo, o Gaúcho participou com o Candeia, trabalhou muito com o Candeias, trabalhou na Margem, no Meu Nome é Tom, em vários longas do Candeia, e muita gente, alguns ficavam ofendidos com essa coisa, né? Eu não sou marginal, né? Não faço... Sim. Então... o próprio Carlão não gostava disso. Então, aí você já está me revelando uma outra coisa, quer dizer, é interessante isso. Porque também pode-se falar aí que é a terceira ou segunda geração do próprio cinema novo, né? Porque ele tem ele é contra, mas ao mesmo tempo é um filho meio rebelde, sei lá. Dá para colocar nesse termo, um filho rebelde é interessante. Lógico, a gente que gosta muito de cinema, acho que quem vai ver isso só que é meio tarado que nem a gente, mas no sentido assim, o cinema novo seria mais ou menos o neorrealismo e esse cinema experimental, esse cinema de vanguarda, esse cinema aí de invenção seria a novela vague. Sim. Lógico, com todos os sims e os pornô. Porque o Carlão é muito Godard, né? Principalmente essa fase aí, a Lilian M, toda essa fase dele é muito Godard, Império dos Desejos. Embora ele fale do Fuller toda hora, ele nunca fez um filme B, assim, sei lá. Que tem a cara do cinema do Fuller, né? Tem alguma coisa em Lilian M, quando tem a parte da guerrilha, a correria, o rapaz com que ela se envolve, que é um guerrilheiro. O Carlão é interessante, uma coisa que, revendo os filmes pra esses aqui, mesmo às vezes não gostando ou gostando, ele sempre fala de política, mas sempre, mesmo em Dois Córregos fala, mas sempre meio por baixo, o próprio Alma Corsária, né, fala, mas tudo meio, mas nunca muito explícito, né, muito... Acho que o que mais dialoga com Fuller, agora falando com você, é A Ilha dos Prazeres Proibidos. Ele tem toda a cara de filme B, ele é tipo assim, filme policial, né, porque ela vai lá, a investigadora vai lá para descobrir o cara lá que precisa, né, que é o líder revolucionário e coisa e tal. Não tem dinheiro, então o Fuller ficou famoso por fazer filmes baratos. Você vê que é um filme baratíssimo, né? Acontece basicamente na cabana que eles ficam ali na ilha, né, acampados. Não tem nada o filme, só um figurino basicão. Acho que tem mais uma casa que aparece em algumas cenas, mas é muito pouco. É filme feito com zero de grana, zero de equipe e que tem uma pulsação, que dialoga com... Você fica meio achando que vai dar um tiroteio em algum momento, vai ter o confronto entre ela e o cara. Às vezes eu acho que o Carlão tem muita citação, mas eu gosto dele no sentido que ele tem uma coisa, o Carlão, que o Alfredo não tinha, por exemplo. O Alfredo, muitas vezes, dirigia filmes de encomenda. O Carlão não fez isso, só fez acho que nos Capuzes Negros. Isso. Todos os projetos que o Carlão desenvolveu, ele podia às vezes trabalhar com o Galante, não sei quem, mas o projeto era dele, nascia dele, né? O Alfredo não, tem uns 2, 3 longas, por exemplo, estou comparando com o Alfredo, mas posso comparar com outros da Bogo, com outros da época, que o projeto não tem nada a ver com o cara vem com a ideia e o cara só faz como artesão, né? O Carlão não tem isso, né? Não sei, talvez você possa... Não, tá certo, é bem por aí mesmo. E justamente o que você citou como exceção é o filme que ele menos gostava, ele não considerava, né, dele, na acepção da palavra, Capuzes Negros era um filme de encomenda, né, e ele ficou totalmente satisfeito com o resultado final. Tá certo. Vamos falar do Garotas agora, velho? Do Curi... essa fase dele já era uma fase meio de teatro grego, né? De tipo filho e pai, pai, filho e mãe, já
Ele tem uma fase meio assim, né? Sei lá, porque Que veio do Amor Estranho Amor. O Amor Estranho Amor, o Forever e o Eu também tem isso, né? Que no fim o Marcelo... E uma coisa que eu notei no Forever, não sei se você já notou, é o único que o Marcelo morre, né? Quer dizer, sei lá, todos os filmes que tem Marcelo... E depois dali pra frente ele volta? Não, sempre volta o Marcelo, mas eu digo que o personagem morre num filme do Curi. Então, mas agora, você falando isso, eu fui puxar de memória. Depois da produção do Forever, o Marcelo reaparece? Sim, no Paixão Proibida. Aparece, né? O sim. Porque eu estava cogitando se ele de repente quis encerrar no Não. É curioso, não tinha me atentado para esse detalhe. Bem curioso isso, você observar isso. E volta a coisa do jazz, porque tem a banda, né? Tem uma festa de aniversário, não sei se é aquela jazz band que tá em todos os filmes dele lá. Não todos, mas tá em vários, né? Tem vários. Ele gostava muito do Zimbotril, né? No que Traditional Jazz Band. Tem o Zimbotril nos começos, lá atrás, né? Noite Vazia. Depois Traditional Jazz Band. E tem, acima de tudo, o Rogério Duprat. Ah, sim, que era primo dele. O cara da trilha. E a Ana Paula Arósio, como foi trabalhar com ela? Ela tinha o quê? 15 anos, né? Por aí, 15, 14, não menos que 14, né? E também não mais que 15. Ou era 14 ou era 15. Bastante tímida também, a mãe acompanhando, por ser uma menor de idade, né? Uhum. E ela tinha uma coisa no Curi que me chamou a atenção, e acho que era certamente algo predominante na história da carreira dele, que era saber escolher, né? Então, por exemplo, independente da Ana Paula, depois eu acredito que ela fez bons trabalhos, daquilo que eu me lembro, mas independente de você dizer se ela era uma boa atriz ou não, né? O fato concreto é que ela tinha a imagem dela, carisma, magnetismo. Né? Ela tinha isso, né? Ela tinha essa coisa carismática, esse rosto que vibrava na tela, atmosférico por si só, né? Então, ela estando ali já era meio caminho andado. Se conseguisse uma atuação mais densa, né? O papel, no caso do Forever, não era um papel que exigisse tanto, né? E ela também estava engatinhando na carreira, né? Então bastava explorar o rosto dela, a beleza do rosto dela, que isso por si só já... E que ela é Eva Grimaldi, e ela parece mesmo Eva Grimaldi, né? Acho que funciona bem, né? Então o Curi sabia esse tipo de coisa, sabia a hora que, tipo assim, aqui eu posso abdicar um pouco da preocupação de ter uma grande interpretação e apostar mais num bom enquadramento, numa boa luz no rosto da atriz, né, e explorar essa presença atmosférica, né, que ela tinha. E ele fez isso muito bem. E ela era modelo na época que você falou, ela era fazer propaganda, não sei. Isso, começando a carreira dela de modelo, fazendo publicidade, esse tipo de coisa, e a agência que estava, enfim, responsável pela carreira dela, achou importante ela dar os passos nessa carreira de atriz. E, de fato, naquele momento, né, foi bom para ela, isso acabou abrindo alguns caminhos. Tem uma hora, não sei se você vai lembrar, Aguilar, agora, porque eu tinha perdido a página, mas agora lembrei das anotações. Tem uma hora que tem a festa da menina e o cara, um namorado da moça, vai entrevistar o Marcelo. E o Marcelo fala assim, essa coisa remete a vários filmes do Curi, que quando o Marcelo... Sempre o Marcelo é uma pessoa meio poderosa, um cara meio egocêntrico e tal. E ele fala assim, eu como toda a carne, eu tomo todo o sangue, quer dizer, eu uso todo mundo, quer dizer, eu não tô nem aí, quer dizer... É uma coisa meio alter ego, mas também é uma coisa assim, meio da personalidade dos personagens no filme dele, né? Sei lá, você não... Então, eu acho que viajando um pouco na maionese. Não, faz sentido aí o que você está argumentando, essa coisa de sugar. No Eros isso fica bem forte, né? Convite ao Prazer também isso fica bem forte, o cara fica... Opa, caiu o gato. Me assustei aqui com uma situação caseira. Não, mas tá vivo, tá tudo bem. Né? Quem estiver assistindo aí deve ter tido um pouco de atmosfera, de suspense nessa situação. Tem dois gatos aqui. Bom, eu não lembro com clareza dessa situação que você comentou. Realmente faz tempo que eu não vejo o filme. Você, inclusive, me passou aí um link de acesso, mas ainda não revi. E não me vem com clareza essa cena que você citou, mas assim, o contexto que você disse que é dito na cena tem a ver sim com essa visão dele de personagem que vai sugar ao máximo, né? Em Eros, eu acho que tem um momento que
dialoga com essa questão que você citou lá atrás também, a coisa grega, na verdade, edipiana, que eu acho que é uma cena que fragiliza o Marcelo, que é uma hora que ele está com duas garotas de programa, uma feita pela Patrícia Scalvi, a outra não estou me recordando 100% quem faz, e elas rasgam as fotos da mãe, né? E ele fica abatidíssimo, ele, se não me falha a memória, acho que ele chega a chorar, uma coisa assim do tipo, não façam isso, tal. E aí a garota de programa, tipo, fica zombando, né? Achando que ele virou um menininho, tal, uma criancinha por causa daquilo. E aí você percebe que, assim, ele pode ser um tremendo filho da puta, né? Na vida, usar, desprezar as pessoas, mas quando mexe com a questão da mãe, ele... E a questão dos pais, da mãe, ou ser pai, tá presente nessa fase muito, né? E aquela coisa do jazz, das coisas de arte, também a coisa do ursinho, né? Que remete aos outros filmes, não sei se você lembra. Sim, ele sempre tem umas obsessões, alguns objetos que volta e meia aparecem em seus filmes, não saberia explicar o motivo. Não, lógico, mas... Mas tem isso, objetos que estão marcantemente na obra dele. Para não te ferrar tanto que você quer ver o jogo, fala um pouco do Toninho Cocuri, como que você viu a relação deles. Eles trabalharam junto muito, né? O Toninho Meliante, estou falando de diretor de fotografia. Sim. Bom, eu considero o Toninho, daqueles que eu acompanhei, maior fotógrafo do cinema brasileiro. A gente tem, claro, alguns fantásticos, com o próprio Cury trabalhou Rodolfo Ixen, né, no Noite Vazia, que é estupendo. Eu revi esses dias 2 vezes, né, A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que é um filme que eu admiro muito. Para mim seria o número 1 do cinema brasileiro, que é o Hélio Silva, que fotografou, também fantástico. Mas ainda assim, no conjunto, né, o Toninho é o diretor de fotografia que mais me impressiona. Foi uma grande honra conhecê-lo, me tornar amigo dele, ter trabalhado com ele em alguns filmes. Talvez seja, possivelmente, o técnico com quem eu mais trabalhei junto, né? Além do Forever, teve o The Guest, teve os filmes onde eu fiz estágio com ele. E né? mesmo ali você já via que ele, mesmo nos filmes menores, você já via uma mão dele muito... Não, o que ocorria com o Toninho, que talvez aí, digamos, ficasse... vamos colocar assim, um pequeno pecado na trajetória da carreira dele, é que filmes que ele não via como, por exemplo, se não era o filme do Cury ou de um grande diretor, por exemplo, estava o jogo com Johnny Herbert, né, no Ariela, e a fotografia é maravilhosa. Então não é também só especificamente o Cury, mas se ele percebia que aquele filme era de uma produção, digamos, menor... Mais pobre. Aí ele se empenhava naquela medida, entendeu? Na medida do combinado com aquela produção. Ele não dava mais para um projeto que ele não via tanto valor. Eu me lembro de uma história curiosa, né, que eu percebi um pouquinho da relação dele com o Cury. Eu meio que desconfiava, né, que percebia que o fato de terem vários trabalhos juntos, né, Anjo da Noite, que é fantástico, a fotografia dele, né, eu percebia que tinha um vínculo afetivo. E aí, num determinado momento, tinha um negócio de continuidade que a princípio seria uma bobagem, mas que para mim incomodava. Era uma maneira como o Ben Gazzara trocava um disco lá, que era naquela época ainda os LPs, né, os bolachões, como se diz hoje em dia, para quem não viveu aquela época, e a maneira como ele pegava e depois punha tal, não tava, os planos não estavam na relação correta de continuidade. E eu comentei aquilo com o Toninho, porque eu pensei comigo, o Toninho sendo um camarada meu, ele vai entender a minha preocupação e ele dobra o Cury, porque eu fiquei com receio de falar direto com o Cury e o Cury achar que era um certo zelo excessivo da minha parte, né? E aí fiz isso com o Toninho, ele perguntou para mim, você tem certeza, Eduardo? Eu falei, tenho, se não fizer assim vai dar um pulinho no filme, vai dar uma estranheza. Aí ele foi conversar com o Cury e isso está registrado na minha cabeça até os dias de hoje, já lá se vão aí mais de 30 anos dessa história. E aí o Toninho chegou perto do Cury e falou, doutor, ele tratava assim o Cury, o menino aí, era eu, o menino aí está dizendo que o disco tem que segurar assim da seguinte forma. Aí o Cury falou, isso é bobagem, tenho anos e anos de Veracruz, ninguém vai prestar atenção nisso, só ele. Doutor, mas se der para fazer assim, ele vai ficar mais feliz. Vou fazer para vocês assim, então vou fazer isso só para vocês, porque ninguém vai notar.
E aí eu vi que houve um carinho, né, do Toninho comigo, ele procurou atender o meu pedido, né, que a cena fosse feita do jeito que eu estava orientando, contornou a situação com o Cury, que acho que se eu fosse direto, provavelmente, realmente poderia dar um BO ali, o Cury poderia ficar muito estressado, mas como era o Toninho, ele brincou, falou que era besteira, mas fez, né? Se fosse comigo, talvez não rolasse assim. Então, para mim, o Toninho, uma pessoa por quem eu tenho um carinho enorme, como ser humano, né, que eu convivi, tomei breja e tudo mais, um ser humano incrível, que eu admiro muito, e um diretor de fotografia talentosíssimo, que infelizmente não tem o reconhecimento que deveria ter no Brasil pelos trabalhos que fez no cinema brasileiro. E o relacionamento dele com o Cury, então, era bem próximo, né? Sim. Pelo que você viu, pelo menos num longa só, né? O Forever de crítica e de lançamento, você lembra de bilheteria, de acompanhar, ou você nem acompanhou? Olha, tem uma memória assim um pouco distante, que eu acho que a bilheteria foi fraca, né? Por se tratar, se você considerar que o Aníbal era um coprodutor do filme, Aníbal Massaini, e que as últimas parcerias dele com o Cury tinham sido parcerias de sucesso, né? Amor Estranho Amor. Em relação a esses projetos, com certeza ficou muito para trás em termos de bilheteria, né? Foi bem morna a bilheteria, não sei nem se deu conta. Aqui no Brasil, tá? Eu também não sei como que era esse acordo, né? Sim. Com os italianos, se era um acordo. Provavelmente, nesse tipo de situação, o acordo costuma ser assim. O produtor brasileiro fica com a bilheteria interna do país dele, no caso o Aníbal ficaria com a distribuição e a bilheteria do Brasil, e os produtores estrangeiros, italianos, ficariam com a bilheteria no resto do mundo, Itália, Europa, etc, etc. Né? Então, eu acho que o Aníbal, com a bilheteria do Brasil, deve mal e mal ter coberto seus custos. Né? Do ponto de vista da repercussão da crítica, também o que a memória me traz é que não foi um filme do prestígio usual que costumava ter uma obra do Cury. Né? Não teve o mesmo impacto. Eu mesmo, naquela época, eu achei o filme bom, mas não um filme superlativo na obra do Cury. Eu não colocaria ele entre os melhores. Se eu fizer uma lista dos 10 melhores filmes do Cury, o Forever não vai entrar, mas eu preciso rever. Que faz muito tempo que eu não revejo. A cópia é um pouco prejudicável, né? Enfim. Mas de qualquer maneira, essa coisa da Santa Teresa d'Ávila, dele mostrar os santos para dirigir os atores, você viu isso? Viu pouco? Era só Santa Teresa d'Ávila? Eram vários? Como que era isso? Enfim. Olha, o que eu tive a oportunidade de presenciar, e assim, eu era continuista, né? E eu tinha essa função também de fazer uma seleção de figuração para cenas importantes, como da festa, como da igreja. Então, era esse meu papel no filme. Né? Acabei dando uma ajuda em alguma coisinha para assistência de direção, mas muito pouco. Então, por exemplo, visita, locação, esse tipo de coisa, não coube a mim. Né? Mas eu lembro bem, com clareza, de uma vez que eu tive a oportunidade de conhecer o apartamento do Cury, que eu sei também que foi locação do filme O Desejo, então já tinha um pouco na memória, né, parte do espaço, do apartamento dele, por causa do filme. Né? Mas aí, quando eu fui visitar, foi uma situação que o assistente de direção, o Conrado Sanches, ele precisava passar lá, ou para entregar algo, ou para buscar algo, alguma coisa, e eu estava junto com ele. E quando eu cheguei lá, estava a atriz, se não me falha a memória, Eva Grimaldi, e o Cury estava mostrando um desses livros que tinha gravuras da Santa Teresa d'Ávila. Então isso eu vi, né, presencialmente, eu estava lá, então isso não é mito, ele fez isso mesmo, mostrou aquele momento clássico aí que você dá o Google, você encontra, que é ela em êxtase, né? Então o Cury fazia essa ponte, né, do êxtase com a questão religiosa, né, o êxtase religioso, que foi algo, modéstia às favas, que eu busquei em Lourdes, um conto gótico de terror. O que eu estou buscando ali na cena final é justamente esse êxtase da noviça lá que está no convento e tal. Eu pedi isso para ela, dei essas referências, olha, estamos falando aqui do êxtase religioso e tal, não sei o que, a ascese, era o termo que o Cury usava, a ascese, que é chegar naquele plano espiritual, né, diferenciado, né? Você quase que está levitando, né? Você ficou tão desprendido, tão desligado desse mundo material que você atingiu uma plenitude e está praticamente levitando, ficou leve. Né? É gozado que ele não era uma pessoa religiosa, né? Sei lá. Não nesse sentido usual que a gente...
Não era um Carola, sei lá. Não. Mas eu acho que a religiosidade, esse sentido espiritual, da espiritualidade, não ligada a essa ou aquela ala, né? Mas ligada ao interior, né? Que aí se dialoga com o existencial. Sim. Putz, cara, tinha mais alguma coisa? O Curi... Por que você acha que o Curi hoje... Como você acha hoje que esses filmes que tem, vamos dizer... Hoje mudou muito as coisas, né, Aguilar? Dos anos 90, dos anos 80, do Referência da Boca. As coisas da questão do gênero, das mulheres e tal. Isso explica um pouco o Curi tá fora de moda, vamos dizer assim. O Curi é um diretor hoje... com tudo o que ele fez, na época ele tinha um prestígio muito grande, né? Sempre Curi, aquela coisa, enfim. Gostando ou não dele, ele sempre teve um nome forte. Hoje eu acho que ele tá um tanto esquecido, acho que você vai concordar comigo. E é uma coisa muito de homens gostar dele. É difícil ver mulher, assim, jovens, né? Sei lá, cineastas que se espelham no Curi e tal. Por que você acha que isso acontece com a obra dele? Não sei. Olha, caberia aí realmente uma análise mais aprofundada, né? Se deter um pouco em que momento você começa a identificar esse desinteresse pela obra dele, se isso está associado a um filme específico, se isso está associado a algum momento histórico do cinema brasileiro. Ele, assim como a maioria dos nossos cineastas, sofreu com aquele período que o cinema brasileiro era Collor, né? Houve um desprestígio, o fechamento da Embrafilme, etc. Sofreu em levantar suas produções. Eu acho que chega, se eu não me engano, a ter praticamente 10 anos de diferença entre Forever e Paixão Proibida, né? Aí tem um filme no meio que as pessoas podem comentar, que é As Feras, mas acontece que As Feras foi um filme que ressuscitou um episódio que estava abandonado. Que é um belo filme, inclusive. Que é um belo filme, inclusive. Sim, eu acho que é um filme que, se fosse visto hoje por esse público a que você se refere, né? Que coloca muito em xeque-mate coisas que seriam vistas assim como não muito politicamente corretas, né? Fora do lugar de fala, esse tipo de questionamento. As Feras é um filme que faz o canto do macho masculino, faz o canto final de morte, né? Canto de cisne do macho. É um homem perdido, tentando se localizar nesse novo mundo que estava se abrindo, onde as mulheres buscam o espaço delas. O personagem feito pelo Luiz Maçãs, ele faz um discurso raivoso, inclusive, rancoroso, dizendo, né, duas mulheres, a que ele estava apaixonado se interessa por outra, e ele... Cláudia Liz, né? Cláudia Liz, ele fica revoltado com isso e fala um monte de ofensas, né? Faz aquele discurso bem do macho mesmo, que se sente dono das mulheres, né? E que não compreende o que está acontecendo. O Curi captou isso, né? Mostra o nível de sensibilidade dele, né? Como ele estava atento à sua volta, percebendo que o mundo caminhava para uma nova postura da mulher, e ele enxergou isso, que o homem estava deslocado. Mas assim, será que esse filme seria compreendido dessa forma, ou seria visto como se, na verdade, ele estivesse defendendo o personagem? Não é, ele está criticando. Você percebe que o personagem está sendo colocado na berlinda, o personagem do homem, né? E os filmes posteriores, né, a partir disso, os antigos, será que seriam vistos sempre como essa coisa da objetificação? Por exemplo, Palácio dos Anjos, eu vejo exatamente o contrário. Para mim é um tremendo equívoco a pessoa entender que porque aquelas garotas montaram um prostíbulo, por isso então você está dizendo que o papel da mulher é ser prostituta. Não, ele está dizendo que, tipo assim, para vencer esse patriarcado, você tem que subverter o processo. E se o caminho possível naquele momento, no caso, é usar as armas, quer dizer, se o homem faz de tudo para ter uma mulher, paga o que for, então vamos fazer isso para depois a gente adquirir a nossa independência, né? Sim, mas ali também tem a coisa do dinheiro, né? Da desumanidade, né? Porque elas vão perdendo... O que, na minha opinião, é em parte verdade, né? Porque tem um grande... Aí vou ser eu aí daqui a pouco cancelado, mas eu acho que tem um grande mito que se coloca muito assim: a mulher num determinado papel, ela vai agir muito diferente do homem. Na prática, ao longo do tempo, Margaret Thatcher, né? O mundo começou a entrar nesse universo do neoliberalismo, que é o que nos traz até aqui hoje. Óbvio que o patriarcado tem uma culpa enorme em tudo que ocorreu até então, mas se a gente pega a Margaret Thatcher, que teve uma oportunidade, o que ela fez, digamos assim, ela apoiou a guerra nas Malvinas, né? O trabalhador ficou pobre, ficou esquecido e tudo mais.
E aí você vai, eu estou pegando essa que é o exemplo, né, a Dama de Ferro, o exemplo mais forte que a gente tem, mas a gente vai se deparar com outros, né, aí ao longo da história. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, o dinheiro, o filme trabalha essa questão, o dinheiro desumaniza, aí não importa se é homem ou mulher, né, o dinheiro no meio desumaniza, mas aquela que mantém, como ser humano, independente de ser homem ou mulher, que é a garota que tem uma origem mais humilde, a Rosana Guessa, que mantém essa humanidade, ela surta. Ela não aceita aquela forma de subversão para reverter o quadro onde os homens dominam tudo. Quando ela percebe o quanto ela está tendo que se sujeitar a coisas que ela não gosta, né? Esse filme, inclusive, só para fazer um parênteses aqui, esse filme, inclusive, tem um momento que ele dialoga um pouco com a Bela da Tarde, né? Com algumas esquisitices que os clientes têm. E eu lembro de um que ele usa um aparelho, uma TV. Sim, o cara filma. O cara... Tipo aqui, um Super 8, uma coisa assim. Não chega bem, eu não sei direito. Ele meio uma coisa estranha que para ele é um fetiche. Aquilo me remeteu tanto a Cronenberg, o jeito que ele usa o aparato tecnológico com a coisa sexual. Eu falei, ele estava antecipando o cinema que o Cronenberg ia buscar depois, que é fazer essa junção de... Aliás, acho que estreou o filme dele aí, Crimes do Futuro. Sim, estreou agora. Vai estrear hoje ou estreou? Eu acho que é. Que é um filme que acho que ninguém pode perder, porque parece que ele voltou para essa discussão tipo Videodrome, Existem, a máquina misturando com o ser humano e gerando essa amálgama, né? E o Curi tinha essas coisas à frente. Agora, realmente, aí eu acho que tem que ser alguém mesmo estudioso, né, para tentar entender. Há a crítica jovem, ela focou muito, né, no Glauber. É curioso, porque a época que eu vivi de cinefilia, eu não sentia tanto isso. Sentia o peso do Glauber, mas não dessa forma. Como você observou, eu via muitos críticos enaltecerem a obra do Curi. O Jário, por exemplo, o Jário que poderia ficar só falando do cinema marginal, o Rubens Evold, tem um outro aí que a gente falou. O próprio Alfredo, mas... Via muita gente, o Cacoff lançava na mostra, Eros, sempre apresentava um filme do Curi. Esses que eu assisti ali foi dentro de não uma mostra internacional de cinema, mas lógico. Foi no MASP organizado pelo Cacoff. Então você fica pensando, o que ocorreu? É difícil mesmo. Eu acho que vem uma jovem crítica que passa a ter um desprezo por esse Embora cinema. Hoje eu acho uma valorização muito mais até, talvez, do Sganzerla em si do que do Glauber, né? Tipo, também, a quantidade de homenagens que teve Helena Inês e o Sganzerla nos festivais, nada contra, pode ter também, são muito importantes, mas teve talvez uma supervalorização um pouco. Sim. Porque o Sganzerla foi homenageado umas 1000 vezes, sei lá. Sim, mas quando tem isso que você está falando, mas quando você pensa no Glauber, realmente é inegável que ele se mantém. Sim, tá sempre aí na onda. Sim, cara que, né, dá os primeiros passos ali, começo dos anos 60, final dos anos 50, e até hoje segue como referência, é estudado nas escolas, etc. Sim, a quantidade de material acadêmico sobre ele é impressionante. O cinema dele é importante, sem sombra de dúvida. É um ícone do cinema novo, o pai do cinema novo, pode se colocar dessa forma, apesar que eu acho que seria mais o Nelson, como o cara que deu o pontapé inicial, né, no cinema novo com o Rio Zona Norte lá. Mas, ok, tudo isso é mérito do Glauber, mas é estranho ver esse apagamento do Curi, é uma coisa meio... Porque você vai ter, sei lá, uma produção acadêmica gigantesca sobre o Glauber, algo sobre o Cacá Diegues e sobre o Nelson Pereira, talvez do mesmo, não digo, talvez, enfim, não sei qual é mais importante, mas eu digo de trabalhos acadêmicos, e do Curi é muita pouca coisa, né? Do cinema de São Paulo, de modo geral. O próprio Roberto Santos, né? Teve um livro, exatamente. Olha, você está tocando um cineasta que eu gosto muito, Roberto Santos, e que você nem de longe vê a obra dele ser... É uma mostra, nada, nunca teve... Né? Tem vários aí também... Dá para achar outros que estão assim, meio que largados ao Léo, né? Neville da Almeida. O Persson ainda teve documentário, algo a respeito, né? Embora... Mas pouco também, apesar que a filmografia é pequena, né? Ele morreu muito jovem. Candeias, que você falou aí, Candeias, por exemplo, você vê que também está meio largado, com todo o peso que ele tem no cinema marginal aí, que o pessoal não gosta do nome. O Sganzerla tem, eu sinto bastante homenagem, pelo menos em festivais, assim. E aí a própria Helena Inês e todas essas coisas. Muitos longas com as filhas deles e tal. Agora, alguém fazer, vamos dizer, um ensaio, um curto, vamos dizer, um longa, inspirado no Curi, não me recordo.
talvez você... Essa produção acadêmica tem uma coisa ou outra, tal, agora... Mas também é pequeno. Mas comparado com o Glauber ou com esses do cinema novo, é quase uma piada, a quantidade, né? É algo que caberia aí aos especialistas estudiosos tentar entender em que momento isso começa a acontecer, o apagamento, e qual o motivo que leva a isso se dar, se é uma nova geração que de repente despreza o cinema do Cury por algum motivo, pelo aspecto burguês, alienado, sei lá o quê, o classicismo da Veracruz, ou outra coisa que a gente aqui não está conseguindo pensar no momento, né, o que possa ser. Tá certo.